O Dr. Márcio, diretor do fórum, pediu que eu viesse aqui, ele está presente, e prestasse alguns esclarecimentos aos senhores vereadores, e em especial à população de Teresópolis. O tema hoje que traz o judiciário nessa reunião é a liberação de um terreno, anteriormente praça, aqui nos fundos da prefeitura, para a construção de um prédio no qual seria acomodado o Fórum da Comarca de Teresópolis. De início, eu gostaria de deixar bem claro à população, aos senhores vereadores e aos representantes do Poder Executivo e a quem possa interessar que tanto o presidente do Tribunal de Justiça como o judiciário local não tem nenhum interesse pessoal na construção do prédio nesta cidade. O interesse fundamental na construção desse fórum é estritamente da população. E vocês vão ficar sabendo o porquê. O Tribunal de Justiça, em todas as cidades, com recursos próprios, vem construindo prédios de última geração, com instalações compatíveis e dignas para o recebimento não só da população, como de deficientes e autoridades. Em todos os municípios em que as construções foram feitas, o município doa o prédio, o terreno ao judiciário, e o judiciário se incumbe de construir o prédio com recursos próprios. Aqui em Teresópolis, diferentemente da maior parte de todas as localidades em que foram construídas novas sedes, o Tribunal de Justiça, em contrapartida de receber um terreno plano e sem nenhuma benfeitoria, cederá ao povo de Teresópolis, na pessoa do município, todas as instalações ocupadas aqui na reta, ou seja, em troca de um terreno puro, o município receberá 2 prédios completos com instalações apropriadas para a colocação de secretarias e todo e qualquer órgão público para atendimento da população. Então, por si só, se pensássemos em termos de conveniência para a população, só a doação dos prédios já seria extremamente conveniente. Contudo, essa construção tem uma prioridade muito superior a uma simples construção de um prédio para trazer conforto aos magistrados ou aos serventuários. De forma alguma. Hoje, as instalações ocupadas pelo Tribunal de Justiça em Teresópolis são extremamente dignas e compatíveis aos seus magistrados e seus funcionários. Contudo, tratando-se de obras antigas e velhas, elas não estão preparadas para o recebimento de deficientes e de pessoas portadoras de necessidades especiais. Outro fator fundamental é que, hoje, pelo acúmulo de processos e pelo número reduzido de varas para atender a população, o Judiciário de Teresópolis encontra-se esganado, ou seja, encontra-se com um número extremamente elevado de processos que deixam inviável a prestação jurisdicional na velocidade que nós gostaríamos ou que é o mínimo que a população merece. Esses dados parciais que eu passaria à população e aos senhores vereadores são dados aproximados, mas bem próximos da exatidão. E são dados que são veiculados pela internet e estão a acesso de toda a população. Hoje, nós temos em Teresópolis o seguinte problema seríssimo. Nós temos uma vara civil com 5.000 processos. 5.000 processos em andamento. Uma primeira vara civil com 5.500, a segunda vara civil com 5.000 processos, a terceira vara civil com 3.000 processos, as varas de família estão com 3.000
processos são compatíveis com a quantidade de processos para apreciação pelos magistrados. Contudo, a vara criminal desta comarca detém hoje cerca de 4.700 processos no aguardo de julgamento e apreciação. A dívida ativa que sobrecarrega as varas cíveis, ou seja, se soma já ao contingente de processos em andamento, detém 4.700 processos no aguardo de seu término e de sua cumprimentação. O juizado civil especial, que é o juizado que hoje o juizado, a justiça mais próxima da população, que é para defender os interesses seus para com consumidores, vizinhos e etc., que elimina até a necessidade de advogado, que teve a sua finalidade básica, seria a celeridade. Um único juiz responde hoje por cerca de 12 mil processos em andamento, com uma distribuição de 600 processos dia, levando-se em consideração que todos esses processos necessitam de uma audiência conciliatória, no mínimo, e uma audiência de instrução e julgamento. Com 600 processos por dia, um juiz teria que fazer 30 audiências por dia, além de despachar os outros 12 mil processos. Ou seja, só as distribuições novas gerariam cerca de 30 audiências dia, o que seria absolutamente inviável e não tem condição de um cartório produzir esse tipo de processo. Então, nós, teresopolitanos, tivemos 3, 4 grandes oportunidades, qual seja, de construção de prédios aqui em Teresópolis, que esbarramos em problemas técnicos, como gabarito, como zoneamento, como liberação de terrenos. Nós vivemos numa cidade serrana, onde terrenos planos para obras da dimensão que o fórum e a população de Teresópolis precisa é impossível. Eu daria um dado a vocês, para que vocês tenham ideia do crescimento da população e das demandas. Vou escolher apenas o juizado civil especial desta comarca. No ano de 2008, haviam em curso 4.496 demandas. Observada a eficiência do juizado civil, que busca a celeridade nos processos, a população buscou essa demanda, buscou a solução dos seus problemas com maior celeridade, com o número em 2009 de acréscimo ao de 2008 para 9.319 processos em andamento. Em 2010, esse número veio a 11.172 e hoje, em 2011, nós estamos com cerca de 12 mil processos em andamento e por mais que a Justiça tenha tentado dar fim a esses processos não estão acabando e muito pelo contrário. A cada número que se eleva, mais difícil fica o atendimento da população de Teresópolis. Fomos surpreendidos ontem com a informação de que, seguramente, mais uma vez, nós teríamos fim no nosso sonho de construir uma nova sede do judiciário local, na qual se levaríamos dignidade à população, dignidade aos deficientes físicos, dignidade àquelas pessoas que fazem uso do judiciário, porque nós teríamos problema com relação à área a ser ocupada pelo Tribunal de Justiça. Repito e afiancio em nome da presidência do Tribunal e do Judiciário local. O espaço onde estará sendo construído o Fórum de Teresópolis, e esta concessão não é nenhum favorecimento do Judiciário e também não é interesse do presidente, interesse pessoal do presidente do Tribunal de Justiça, nem dos juízes que aqui estão presentes e que eu represento. É interesse estrito da população. Então, qualquer boato que saia dessa casa ou que ganhe
às ruas de que a concessão feita, seja pelo prefeito, seja pela Câmara de Vereadores, seja por qualquer indivíduo na construção de um prédio aqui, não reverterá em benefício nenhum pessoal, nem por parte dos magistrados locais e muito menos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, o tribunal vai construir, se autorizado pela casa e pelo Executivo, um prédio em benefício da população, em um custo elevadíssimo e um prédio de alta geração de novas dependências, já transformando a prestação jurisdicional de Teresópolis em algo de primeiro mundo. Será um prédio, segundo o Tribunal de Justiça, composto de toda a tecnologia para fazer a chamada digitalização do judiciário, ou seja, eliminar 90% do papel, que é o que dificulta demais o andamento dos processos. Então, eu venho aqui, em nome do Judiciário, certo? Deixar bem claro que este prédio atenderá exclusivamente aos interesses da população e não a interesse, seja lá de quem for. De igual sorte, esta construção não deverá e não poderá, e o Judiciário estará presente para evitar isso, ser objeto de campanha, seja lá de quem for. Certo? Não, ninguém poderá se arvorar na construção, no projeto, seja lá o que for, porque na verdade é um presente, é uma obrigação do Tribunal de Justiça prestar um bom serviço, mas com a construção de um prédio maior, nós poderemos, junto ao Judiciário Estadual, conseguir ou pleitear, pelo menos, mas teremos grande chance, um maior número de varas cíveis, o desdobramento da vara criminal, que não pode continuar como está, porque não tem como prestar o serviço que a população merece, e principalmente com relação ao juizado civil, que é o primeiro portão de entrada do judiciário à população desta cidade. Agradeço ao senhor presidente dessa casa a possibilidade de trazer esses esclarecimentos à comunidade. Nós ouviremos também aqui, logo em seguida, o presidente da OAB, Dr. Jefferson, que também faz parte da nossa Teresópolis. Obviamente, não estamos falando aqui em um cheque em branco ao Tribunal de Justiça, que fará aquilo que bem quer por cima dos interesses da sociedade. É um projeto que, via de regra, é trazido a plenário, é trazido à praça pública, em audiências públicas. É um projeto de alto custo, mas de extrema benefício à sociedade. Então, eu acho que é momento em que a mídia, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e as organizações de defesa de Teresópolis, as organizações pessoais e a própria população, não deixar que boatos ou manchas sejam criadas em cima de um projeto tão importante. Um projeto que não tem pai, não tem mãe. É um projeto da sociedade, é um projeto para a sociedade e um projeto com finalidade única e exclusiva de atender os interesses sociais. Gostaria de deixar bem claro, gostaria que todos tivessem ciência absoluta. O Tribunal de Justiça e seus integrantes não são detentores de empresas de construção, não são acomissionados em obras que são efetivadas. Este dinheiro sai de um fundo especial, que é um dinheiro da própria população. Aquele que paga pelos serviços prestados pelo Judiciário e paga os seus impostos, tem direito à dignidade e tem direito a esse fórum, esse novo prédio e instalações decentes. Então, bem esclarecida essa situação de que não há interesse pessoal e não haverá privilégio de ninguém que esteja participando deste evento. Nem os juízes, nem os desembargadores, nem o presidente do tribunal, nem a área administrativa, executiva e muito menos o legislativo. Agradeço a paciência de todos, mas acho que seria fundamental para a população ter esses esclarecimentos do judiciário para que vocês tenham consciência do que vai ser feito
em benefício da população. Uma boa noite a todos, uma boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, meus colegas.